Boa noite, estamos iniciando mais uma vez o nosso culto online. Esperamos que Deus nos ajude, nos abençoe na explanação da sua palavra, na reflexão, no estudo da palavra de Deus. Deus tem nos abençoado com este recurso, nós agradecemos ao Senhor e tem alcançado a vida dos irmãos e irmãs da nossa igreja, da nossa comunidade aqui no Jardim Planalto, em Salto. E Deus tem sido uma bênção para nós nesses tempos de desafios. E uma das coisas importantes para nós, para que a gente possa se situar no nosso cenário como cristão, é nós entendermos que nós vivemos este momento que Deus preparou para nós. E uma das coisas importantes para que a gente se situalize no momento que estamos vivendo é que Deus nos ajude e não nos deixe fora desse tempo. Esse é um tempo de reflexão, esse é um tempo de rever os nossos conceitos em relação à palavra de Deus, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, e a adoração a esse Senhor, nosso Salvador, e vivemos uma vida no altar de Deus, buscando a melhor forma de servir e adorar a esse Deus que nos salvou e nos resgatou. E proclamar o Evangelho da salvação às pessoas aflitas, às pessoas contando o tempo, as pessoas com medo, com temor, que Deus possa trazer refrigério aos corações e que a gente possa estimular a confiança das pessoas em Deus e que Deus tem o seu tempo de agir e no tempo de Deus, no tempo certo, na hora certa, Deus age da forma que Ele achar melhor. Tudo está no controle do Senhor, tudo está debaixo das mãos de Deus. O Deus Supremo não perdeu as rédeas, Ele continua sendo Deus do mesmo jeito e Ele continua com as rédeas na sua mão e Ele tem domínio sobre toda a situação, todo o universo. A supremacia de Deus nunca foi ameaçada e nunca será. Esse é o Deus que nós servimos e convocamos as pessoas a servirem também. Confie em Deus, esperem no Senhor. Ele não falha, Ele não deixa você esperando sem resposta e Ele também nos socorre no momento de angústia. Deus nos abençoe e vamos à palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia aí em Salmos capítulo 46. O livro de Salmos é um livro de cânticos, é um livro de poesia, é um livro poético e é um livro de oração. Então, quando os salmistas escreviam os salmos, no seu coração eles traziam sempre uma reflexão de acordo com aquele momento que eles estavam vivendo e diante do contexto em que eles viviam, eles não perdiam o sentimento de adoração a Deus e de reconhecer o poder e a supremacia do Senhor. E não é diferente com o Salmo 46. O Salmo 46, ele foi escrito num momento difícil do povo de Israel, quando o rei Senaqueribe estava sitiando praticamente Jerusalém, e aí, na época do profeta Ezequias, a palavra de Deus diz que o povo ficou muito atormentado e com temor, e Ezequias orou ao Senhor. E a Bíblia diz que um anjo, numa noite só, ele matou 186 mil pessoas em uma noite, um anjo só. Acabou com todo o exército sírio e trouxe paz e refrigério para o coração de um rei e de uma nação aflitos por conta de estarem sitiados, a cidade toda tomada, rodeada já. E como é que eles faziam para tomar uma cidade? Primeiro cercava toda a cidade e cortava a água da cidade. Então, as pessoas que estavam lá ficavam um tempo ainda de sobrevivência, enquanto tinha água na cidade. Eles cortavam a entrada da água e as pessoas aos poucos iam perdendo água. Depois eles cortavam a entrada de suprimentos. Então a cidade sitiada, fechada, cercada, ninguém entra e ninguém sai. Não tem água há um bom tempo, acabando-se a água, aos poucos as pessoas iam morrendo de sede. Depois acabava a comida, ninguém entra, ninguém sai para comprar e ninguém chega para vender e nem supria a necessidade da cidade, daquela comunidade. Só para os irmãos entenderem qual é o cerco que aconteceu, qual era o contexto disso. Então, em função de tudo isso que estava acontecendo ali, a cidade sitiada, tomada, sem entrar pessoas, sem sair ninguém, fechada, sem entrar água, aos poucos as pessoas iam desfalecendo, morria boa parte daquelas pessoas,
E então, depois que eles já estavam enfraquecidos, um número menor de pessoas, então aí aquele exército que estava em volta da cidade entrava na cidade, tomava aquela cidade realmente e usava essa estratégia de enfraquecer o inimigo antes de tomar toda a cidade e vencer a batalha. Esse era o contexto em que foi escrito este salmo. Provavelmente esse foi o contexto. Você vai encontrar isso em 2 Reis, capítulo 19, 18, 19, 20, 21. Seguindo esses capítulos ali de 2 Reis, você vai encontrar toda essa história, e foi justamente nesse contexto, segundo os estudiosos, que nasce este salmo, um cântico de louvor, de adoração a Deus e de enaltecer o nome do Senhor. Esse é o objetivo, e isso que tomou o coração desses salmistas que escreveram. Não foi um salmista só, mas nesse salmo a gente tem relato de que foram vários salmistas. Parece-me que 3 salmistas escreveram, e nós vamos à leitura do mesmo. Capítulo 46 do livro de Salmos. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Deus nos abençoe na leitura da sua palavra, e vamos orar pedindo que Ele direcione os nossos corações e também nos ajude no entendimento da sua palavra e aplicação para a nossa vida no nosso dia a dia. Senhor, nós te louvamos por este salmo. Te louvamos, ó Deus, pelos ensinos que a tua palavra nos proporciona. Te louvamos pela tua onipotência. Te louvamos, ó Deus, pela segurança que o Senhor transmite aos nossos corações através da tua palavra. E te louvamos, ó Deus, pela paz que o Senhor traz para nós em momentos de aflição. Nós te louvamos, Senhor, por este salmo que acabamos de ler. Pedimos a tua misericórdia, pedimos ao Espírito Santo de Deus que ilumine as nossas mentes, que nos traga entendimento da tua palavra. E assim sendo, que o Senhor fale conosco e que possamos aplicar a leitura e o aprendizado deste salmo nas nossas vidas no dia a dia. Nos abençoe, abençoe a nossa cidade, abençoe a nossa nação, abençoe o momento que estamos vivendo, ó Deus. Mas nós confiamos no teu poder e sabemos que o Senhor tem controle de tudo e que na hora certa o Senhor tem a resposta para toda essa calamidade que estamos vivendo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que a gente precisa entender é que, ao ler este salmo, Deus não se deixa apressar, Deus não age no tempo nosso, Deus age no tempo dele. E uma das coisas que às vezes falta a nós, e você e eu temos que ter isso em mente, é que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o tempo de Deus. E quando nós entendemos isso, com certeza nós descansamos mais no Senhor, porque a gente passa a dizer na nossa oração: Senhor, o Senhor tem o seu tempo, o Senhor tem a hora certa. Eu sei que na hora certa o Senhor vai resolver toda essa questão. Então eu vou ficar quieto e eu vou esperar que o Senhor haja em nosso favor, pela tua misericórdia. E esse é um salmo que ele é de certa forma, uma calmaria. Ele é um salmo para trazer paz, ele é um salmo para as almas atormentadas, porque o tormento tomou conta do rei Ezequias e de toda a nação.
E é interessante pensar que quando a gente não tem saída de jeito nenhum, a gente parece que é impulsionado a correr para Deus. E muitos de nós, tanto você como eu, às vezes nós esperamos a coisa ficar muito complicada para a gente começar a desenvolver uma comunhão melhor com o Senhor. E a ideia é que a gente tenha uma comunhão com o Senhor todos os dias, de tal forma que ela seja uma comunhão sadia, uma comunhão amistosa e uma comunhão sem aquele momento caótico em que a gente se vê praticamente encurralado pela situação. A divisão desse salmo, ela nos traz 3 momentos. O primeiro deles está do verso 1 ao verso 3, que ele vai colocar sobre o poder de Deus sobre a natureza. Então, do verso 1 ao verso 3, o poder de Deus está em destaque e o salmista está enaltecendo esse Deus que é poderoso e que exerce poder e domínio sobre toda a natureza. E o que ele cita nos 3 primeiros versos é uma situação de terremoto, uma situação de calamidade. Um terremoto por onde ele passa, ele destrói tudo, ele não deixa vestígio, ele deixa somente entulhos. E quando a pessoa que consegue escapar dali porque fugiu do terremoto, quando ele é pré-descoberto, ele consegue pré-aviso às pessoas que estão ali, avisar antes. As pessoas fogem daquele lugar, correm para outro lugar, e este lugar para onde as pessoas correm, ele é chamado lugar de refúgio. E às vezes as pessoas correm para um lugar e dizem: olha, aqui nós estamos refugiados, guardados. Em algumas casas, nos lugares onde existe terremoto constantemente, eles têm uma espécie de um porão, onde as pessoas descem para aquele porão e eles trancam tudo aquilo ali, fecham aquilo tudo, é cheio de lajes, é como se um bloco de segurança estivesse ali, e rapidamente eles correm lá para o fundo e ficam lá, até terminar todo o terremoto que vai causando toda a destruição. Os furacões, os terremotos e os maremotos, os tsunamis causam uma grande destruição. E quando termina tudo aquilo, as pessoas estão vivas naquele lugar chamado refúgio. E aí eles saem, mas quando eles conseguem sair dali, eles encontram uma total destruição. E é sempre um recomeço quando eles vivem, ou quando as pessoas vivem nesses países onde existe terremotos. E o que o salmista está querendo colocar aqui é louvar a Deus, enaltecer a Deus pelo seu poder sobre a natureza e sobre as catástrofes e sobre todo tipo de uma espécie de calamidade que venha a acontecer. E ele começa, e com os 3 primeiros versos, ele vai demonstrar o seu amor e a sua admiração e louvor a esse Deus, quando ele diz: o Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem, e no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. E aí ele diz: olha, ainda que aconteça tudo isso, que a natureza de certa forma tenha um abalo total, que a terra trema, os montes se abalem, o mar fique bravo e a água espumejem, que significa maremoto, situação difícil, a força da natureza em que as pessoas perdem totalmente o controle. Disse: ainda que tudo isso aconteça, Deus é o nosso refúgio. Em quem nós buscamos socorro? Para quem nós corremos na hora em que a situação fica difícil, fica complicada, e para onde nós corremos para dizer: Senhor, salva-nos, livra-nos e de certa forma ensina-nos o que o Senhor quer nos ensinar através de toda essa situação que nós estamos vivendo. Essa turbulência, situação de terremoto, a força da natureza toma conta da situação. E aí o salmista diz, e isso é dito em canto, porque ele fala no início: olha, é um canto, ele é soprano, que é a voz alta, a voz que realmente se destaca, é a voz mais com o timbre maior.
E quando se fala em soprano, é justamente um canto de quem tem a voz aguda e consegue atingir as notas máximas, em louvor e em adoração. Ele está querendo dizer mais ou menos isso: cante bem alto. Canto de soprano é aquele canto da voz que vai mais alto. E quando o salmista escreve, os salmos, eles são escritos para cantar, para louvar, para enaltecer a Deus mesmo, com um louvor vindo direto do coração. E para a gente entender por que ele cita voz soprano, ou voz aguda, ou voz bem alta. Porque a música, ela é definida desta forma. É uma arte pela qual nós expressamos os diversos sentimentos da nossa alma. Então, quando alguém canta, ele está expressando aquele louvor, aquele cântico dele, enaltecendo aquilo que ele quer enaltecer. Se for um louvor a Deus, ele vai enaltecer a Deus. E às vezes da forma dele, né? Colocando para fora aqueles sentimentos que vêm da alma. E ela tem melodia, ela tem harmonia e ritmo. Então, a melodia, a letra, a harmonia é a forma que você canta harmoniosa. E, de certa forma, ele encerra dizendo que é muito importante você pensar nessa estrutura para entender o que significa o canto, o cantar, né? A melodia, a harmonia e o ritmo. E bem alto eles cantavam este salmo, louvando a Deus e adorando a Deus pela vitória que Deus havia dado a eles diante daquele exército sírio que praticamente invade Jerusalém. Então, quando a gente pensa nesse texto e lê o Salmo 46, ele não é um amuleto, ele não é para ser colocado em cima da mesa, aberto, como uma espécie de fortaleza que vai, de certa forma, nos proteger e nos ajudar nos momentos difíceis. Mas ele é para ser orado, ele é para ser cantado, ele é para ser declamado com voz de júbilo, com voz de vitória, dizendo: o Senhor é o nosso Deus, ele é o nosso refúgio. E a palavra que aparece aí, refúgio, é um lugar seguro contra qualquer tipo de situação que seja ameaçadora diante das pessoas. Interessante. Ele fala duas palavras: refúgio, fortaleza. E depois ele diz socorro nas tribulações. Mas no meio tem uma palavrinha: bem presente. Significa que Deus está presente, que Deus está próximo. É aquilo que a gente pensa no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um Senhor que cuida, pastoreia e está perto. Então, quando nós clamamos a Deus, quando nós oramos ao Senhor, Ele está perto. Ele disse: eu sou Deus de perto e não de longe. Então, quando há aflição no coração do justo, Deus está perto dele. E quando ele clama na sua aflição, a Bíblia diz que o Senhor responde à nossa oração. Clama-me e responder-te-ei. Coisas grandes e notáveis que não sabes. Clama-me e responder-te-ei. Coisas grandes e notáveis que não sabes. Jeremias 33, verso 3. Então Deus está perto, mais perto e mais próximo do que nós imaginamos. E nesses 3 versos ele diz: o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de refúgio, o Deus de fortaleza, o Deus de perto, o Deus do socorro, está conosco. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e a nosso socorro em momentos de tribulações. A próxima parte desse salmo vem do verso 4 ao verso 7, que ele passa a descrever para nós como a presença de Deus, um Deus de perto, um Deus que socorre, um Deus que é refúgio, um Deus que é fortaleza. E a partir do verso 4 ele vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se derrete. O exército do Senhor, o Senhor dos exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, esses 3 versos de novo, 4, 5, 6 e 7, 4 versos, vai falar sobre a presença de Deus no meio desta cidade. E aí ele vai trazer algumas palavras aqui que com certeza vão nos ajudar. A primeira delas é consolação.
verso 4 e 5. Deus a ajudará, Deus trará consolo, Deus trará alento, Deus trará o socorro, Ele dará alívio às nossas almas no meio da tribulação. E tribulação é toda e qualquer situação que nos traz aflição no nosso coração, que nos deixa preocupado, aflitos, e o que vai acontecer, e olha que Jesus já disse isso para os seus discípulos, quando ele andava com os discípulos, ele disse para os discípulos: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, porque o corpo é maior do que a roupa, e a roupa não tem tanta importância assim como vocês. Olhe para os lírios do campo, que não foram semeados e ninguém rega eles e cuida deles. Olhe como eles nascem, como são bonitos, e nem Salomão, com toda a sua beleza, se vestiu como um deles. Olhe para os pássaros, que eles passam o dia voando de um lado para o outro, eles não semeiam, eles não colhem, eles não têm um trabalho de preparar o seu alimento, mas ele está aí voando para todos os lados. Quem é que sustenta eles? Deus os sustenta. E Deus, já sabendo disso, o Senhor Jesus, sabendo disso já, Ele disse para os discípulos: não ficais ansiosos pelo dia de amanhã. A ansiedade é algo que domina o ser humano de tal forma que causa doença, causa um estado patológico. E Jesus, na sua presciência, com certeza, disse aos discípulos: não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Porque Deus está perto, Ele socorre, Ele ajuda, e Ele muda o cenário. Então, quando a gente pensa até o verso 3, ele fala sobre a onipresença de Deus, e Ele muda o cenário agora. E Ele fala agora sobre a sua onipotência. Deus tem poder para trazer conforto, e trazer segurança, e trazer refúgio. Ele é a fortaleza, Ele é a nossa fortaleza. No Salmo 27, ele também vai dizer: o Senhor é minha rocha e a minha fortaleza. De que temerei? Ao que recearei? Ou, para nós entendermos melhor, uma tradução diz: de que terei medo? Se o Senhor está comigo e se Ele é a minha rocha e a minha fortaleza. O verso 6 e verso 7, ele vai trazer conforto. O Senhor dos exércitos está conosco. Isso nos conforta, isso nos traz alento. Deus é eterno, Ele é imutável. Deus não muda, Ele é sempre o mesmo. O Deus dos anjos, sim, é o Deus do homem. Mesmo de um tão fraco homem como Jacó, aí ele disse: o Deus de Jacó está conosco. Se ele ainda seria um Deus para Jacó, que foi tão falho, tão fraco, a despeito do seu fracasso, Ele será o Deus de cada pecador fraco e trêmulo como nós. E o cenário é Jacó com muito medo, se aproximando do seu exército contra Esaú, seu irmão, que vinha com um exército contra ele. E o cenário se dá no vale de Jaboque. E os dois irmãos vinham vindo, e Jacó estava com muito medo. E ele leva presentes, ele leva carros, ele leva cavalos, ele faz ofertas, e ele vai e manda aí na frente: olha, para apaziguar o coração de Esaú, leva essas coisas para ele, para a gente não ter, ver se a coisa muda um pouco o cenário. Aí o salmista cita aqui: o Deus de Jacó, o Deus que foi com Jacó, o Deus que livrou Jacó. Esse é o nosso Deus, é o nosso Deus. É o Deus de homens falhos como nós. Você e eu somos falhos, somos pecadores, fracos, mas estamos diante de um Deus forte, poderoso. E a presença desse Deus maravilhoso, nos traz alento, nos traz conforto e nos traz consolação. A última parte, a última divisão do texto é a paz que Deus traz. Ele é uma paz totalmente diferente da paz do mundo. Então, a paz de Deus aos nossos corações. Ela vem do verso 8 ao verso 10, que fala sobre essa paz que Deus traz aos corações. Então, quando a gente vai verificar aqui, do verso 8 em diante, ele disse assim: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra.
Então, no verso 11, do verso 8 até o verso 11, ele vai falar sobre a paz que Deus traz. E ele vai dizer, olha, ele faz cessar as guerras, ele toma as providências nas suas mãos. As obras do Senhor, elas são feitas por Ele e quando Ele quer e na hora que Ele quer. Os caminhos do Senhor são insondáveis. Nós não entendemos e não temos condições de entender tudo aquilo que Deus tem para fazer e quer fazer. Mas há uma providência em cada evento e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz isso com bastante clareza no livro de Romanos, capítulo 8, verso 32 em diante. Todas as coisas contribuem, cooperam para que, juntamente, seja algo bom para aqueles que confiam no Senhor e esperam nele. Isso traz paz a uma alma atribulada. O que traz paz à nossa alma? É saber que Deus, Ele tem poder e na hora certa Ele vai agir, e a obra do Senhor não falha e os caminhos do Senhor são insondáveis. Muitas coisas nós não conhecemos e nós não entendemos. Mas quando a gente fala assim, Senhor, eu entrego a minha vida nas suas mãos, eu quero que o Senhor faça da minha vida aquilo que o Senhor desejar, eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Nós temos dificuldade de orar assim, porque quando Deus mostra a sua vontade, a gente fala, não, mas isso aí não era isso que eu queria muito. Eu acho que eu orei de uma forma muito, muito animada, foi só naquela hora. E quando a gente entende perfeitamente, quando Deus fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, eu sou Deus e eu sou o Senhor. É interessante quando a gente lê este salmo e a gente sente o refrigério de Deus, quando a gente entende perfeitamente o que os salmistas cantavam, e declamavam e oravam. Quando ele fala isso, e ele termina dizendo, eu sou o Senhor, eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra, eu sou o Senhor. E aí para aí um pouquinho, porque o texto ele tem 3 divisões. Aí no último versículo, capítulo 11, ele vai dizer assim, olha, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em algumas traduções, ele termina com uma palavrinha, Selá. Essas 3 divisões, do 1 até o verso 3, quando ele termina, aparece lá, Selá. Depois do verso 4 ao verso 7, Selá. E depois do verso 8 até o verso 11, Selá. Essa palavrinha define pausa, para, reflita sobre isso, considere isso. Então, quando eles cantavam este hino, eles cantavam a primeira estrofe e paravam um pouco. E depois eles cantavam a segunda estrofe de novo e paravam mais um pouco para refletir. E depois eles cantavam a última estrofe e depois eles paravam um pouco para refletir e começavam o 47. Então você tem 3 divisões no Salmo. No final de 3 divisões aparece Selá. Para, pensa, eu sou o Senhor. Aquietai-vos, fica quieto, para. Existem momentos que a gente tem que parar e dizer, Senhor, eu não vou fazer nada. Eu vou esperar que o Senhor vai cuidar dessa situação. É que a maioria de nós, tanto você como eu, a gente fala isso às 8 da manhã. Senhor, abençoa o meu dia, cuida desse dia. Me ajuda para que eu possa fazer a Tua vontade. Eu tenho algumas dificuldades neste dia e eu quero entregá-las para o Senhor, para que o Senhor cuide de mim e cuide dessas dificuldades. Eu não vou fazer nada disso, eu vou ficar quieto. Aquietai-vos, quieta, para, deixa que Deus cuida. 8 horas da manhã. Quando dá 10 horas da manhã, a gente fala, Senhor, e aí? A gente começa a querer apressar Deus. Irmãos, é assim, a nossa vida é assim. Porque a gente acha que Deus ele está assim para nos servir rapidamente, como o McDonald's. Faça seu pedido, rapidinho eu vou te dar a resposta. Senhor, o Senhor não responde, o que está acontecendo? E o salmista vai dizer que ele responde a nossa oração. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e terríveis e que você não sabe, eu vou anunciar e eu vou mostrar para você. É só você clamar, Deus está perto, tão
perto de nós que você nem consegue, às vezes, imaginar. E é isso que o salmista quer dizer. Deus é um Deus poderoso, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus onipotente, é um Deus onipresente, Ele é um Deus que traz a paz. Quando Ele fala uma cidade e o Senhor está no meio dela, não significa que Deus está num lugar, ou em Jerusalém, na Jerusalém que você tem hoje, a cidade de Jerusalém. Não é isso, Ele está dizendo a Jerusalém celestial, a Jerusalém onde que todos os cristãos pertencem a essa Jerusalém. Tem os seus nomes escritos no livro da vida. Ele disse, há um lugar que flui água dessa Jerusalém, a água corrente, a água que realmente flui. Há um rio, verso 4, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Ele está se referindo ao povo de Deus, ao seu povo, o povo selecionado por Deus. Ao povo que traz a marca de Deus, o selo, o Espírito Santo de Deus no seu coração. E os irmãos antigos do Antigo Testamento, eles tinham uma marca que diferenciava eles das outras nações em relação ao poder de Deus, aos cuidados de Deus e ao pacto que Deus tinha feito com eles, a aliança de Deus. Quando Davi vai enfrentar aquele gigante, ele diz uma frase que deixa a gente bem contente em relação ao pacto de Deus com o seu povo. Quem é esse incircunciso que vem afrontar ao nosso Deus? E 40 dias, mais ou menos isso, aquele gigante subia no monte e dizia, quem é o homem de todo esse povo que está aí? E ninguém se manifestava. Mais de 40 dias. Até que um dia, uma pessoa usada por Deus mudou toda a história da vida do povo, e o temor foi-se embora, apenas com uma pedra colocada numa funda e girada até acertar aquele gigante. Mas porque Davi disse, em nome do Senhor. Então a ideia é nossa, é nos aproximarmos de Deus e dizer, Senhor, em Teu nome, nós confiamos no Teu nome, no Teu poder, na Tua ação, no Seu tempo, na hora certa, o Senhor vai definir esta situação. Quero encerrar com esses três pensamentos. Primeiro, Deus é o nosso refúgio. Recorra a Deus nos momentos difíceis, mas tenha uma vida devocional nos momentos que você não tem turbulência. No dia a dia, recorra a Deus porque Ele está perto. Segundo, é um Deus que nos atende porque Ele está perto. E por estar perto, a qualquer hora que você clamar, Ele vai atender. O Salmo diz, socorro bem presente na hora da angústia, mas na verdade é em todas as horas. Terceiro, Ele traz paz e refrigério ao nosso coração, porque é um Deus que está perto, cuida de nós e nos pastoreia, é o nosso pastor, é o pastor divino. Então Ele está perto, Ele não está longe. Em último lugar, quero dizer para vocês que quando Martinho Lutero compôs o hino 323 do cantor cristão, Castelo Forte é o nosso refúgio, é o nosso Deus. Ele compõe justamente baseado neste salmo, Salmo 46. E ele cantava este salmo, mas ele disse, tenho que fazer uma forma de que as pessoas cantem esse salmo, mas de uma forma diferente. E aí ele vai e cria o hino, Castelo Forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus em todo o transe agudo. E ele cria o hino, ele canta esse hino, e disse, como que a gente vai cantar esse hino para que as pessoas cantem, o máximo de pessoas cantem e adorem esse Deus. É preciso que muitas pessoas cantem, é preciso que todas as pessoas cantem. Então, Lutero queria não somente ele cantar, mas ele queria que as pessoas cantassem também com ele. E aí ele vai procurar uma música para este hino. E diz a história que ele começa a andar pela cidade, e ele entra em uma das casas noturnas da cidade, num cabaré que existia. E ele começa a olhar as pessoas cantando esta música, essa melodia. E disse, vou pegar essa melodia e vou colocar no meu hino, porque eles cantam muito isso aqui. E todo mundo conhecia. Aí ele pega a melodia e coloca no hino. E aí todo mundo cantava facilmente. É uma espécie de paródia. Quando você pega uma música, existe uma letra, você pega aquela música, respeitando lá os direitos autorais, e coloca uma outra letra nessa música.
Então a música é conhecida, a melodia é conhecida, apenas a letra que ninguém conhecia. E ela se torna rápido e fácil de cantar. Então as pessoas cantavam: Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo o transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com artimanhas tais, e tão cruéis que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios tão contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos-á seu reino. Nós estamos caminhando para o reino de Deus. Há um reino nos esperando. Há uma mansão celestial. A Jerusalém celestial nos espera. Por isso que o texto vai dizer: há um rio que corre. E podem cercar as águas da cidade, podem deixar a cidade sem água, e a gente pode estar cercado e sitiado, o temor pode tomar conta das nossas almas, mas há um rio que corre no meio da cidade e nunca vai secar, porque o Senhor está no meio dela e dar-nos-á seu reino. Amém? Feche seus olhos e vamos orar, agradecendo a Deus por esta palavra. Senhor, obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Obrigado porque o Senhor é um socorro presente na hora da angústia. Por isso, Deus, nestes dias, traz alento para os nossos corações. Afasta de nós o medo. Dá-nos um coração obediente e prudente com tudo aquilo que podemos fazer, que são as recomendações que temos para este momento. E por último de tudo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde debaixo da sua mão poderosa, para a honra e glória do louvor do seu nome, hoje e eternamente. Amém e amém. Deus nos abençoe. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, iguais não há na terra. Estamos nós perdidos.
e nos dará seu reino.